Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, que tem o foco no empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Nós estamos no mini treinamento, o tema terraplanagem, projeto e execução, e lembrar também que todos os dias, de segunda a segunda, às 16 horas da tarde, nós temos uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Então, no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, como está aí na tela do vídeo, Lozano com Z, Engenheiro Mauro Lozano tudo junto, que é o canal YouTube do canal do Academia Dinamis, nós temos lá uma playlist das mini aulas de terraplanagem e temos agora uma playlist do, do mini treinamento, que é esse, que acaba hoje, porque eu tenho que viajar e essa quinzena viajei já pela terceira vez, então nós vamos parar no sétimo de hoje, né? Mas na playlist terraplanagem tem o do ano passado, né? E, enfim, e as nossas mini treinamentos são divididos em três partes, né? A primeira parte é temática, a esfera do conhecimento técnico, eu digo que é o produto de venda nosso. O segundo é o de gestão, e depois a terceira parte, 10 minutos, estudo da vida espiritual. Então vamos à última parte aqui, da parte temática dos nossos mini treinamentos de terraplanagem. Estávamos falando de cálculo de estabilidade talude, e a gente só pode falar de cálculo de estabilidade talude se falarmos antes de topografia, sondagem, PGG, coleta de amostras, ensaios laboratórios de campo. E aí, então, definimos um modelo de cálculo. Hoje tem programas, e esses programas fazem a pesquisa do círculo crítico. E a pesquisa do círculo crítico é encontrar aquele elo mais fraco, em termos de várias possibilidades de superfície de ruptura, e também considerando formatos diferentes, geralmente é o circular, mas vocês podem ver aí que tem formatos diferentes, planares, né? Aqui os programas, está aparecendo primeiro o programa de elementos finitos, que tem agora alguns, e os programas aí mais comuns de estabilidade para o método de equilíbrio limite, né? Então tem o método de equilíbrio limite e o método de elementos finitos, né? Que adota as impostas acima demonstradas aí, né? E os elementos finitos definem o maciço em vários pedacinhos, né? E utiliza então uma malha. O que se quer, no caso do equilíbrio limite, é se estimar a força-resistência, a FR, e a força atuante. Se a força, então, esse coeficiente, fator de segurança, é maior que 1, então considera geralmente 1,5, a norma fala isso em geral, mas se for menor que 1,5, então nós temos a estimação crítica de FS1 e abaixo de 1, o vermelho aí indicando uma ruptura. Nós temos que entender que matematicamente isso é pragmático. Entretanto, os dados para entrar com força-resistência e atuante são temerários se não for feito todo esse trajeto, topografia, sondagem, PGG, coleta de amostra, ensaios de laboratório. E tudo isso começa com um programa de investigação daquele terreno. Aí depois vem o dimensionamento, né? O dimensionamento devemos estar ligado na topografia, com a localização da sondagem. Nós temos o perfil geológico que está à direita superior, e aqui o colorido, o cálculo de estabilidade talude, né? Aqui uma outra seção, um outro exemplo, planta, sondagens, perfil e o cálculo de estabilidade talude. Planta, perfil, cálculo de estabilidade talude. Aqui só está mostrando o cálculo, falando a questão dos parâmetros, que vem daquela sequência topografia, sondagem, PGG, parâmetros geotécnicos através do laboratório e campo, e aí o cálculo. Memória de cálculo disso daí, onde deve apresentar todas essas hipóteses. Também existem ábacos, hoje quase em desuso, mas é bom saber que temos, né? Eu comecei usando ábacos. Aqui está falando das incertezas,
exatamente por isso que eu falei há pouco do temerário, né? Aqui já comentamos que os programas hoje de estabilidade já dão indicativo para a gente poder analisar a sensibilidade dos parâmetros. As soluções de estabilidade, a norma que está em revisão, afinal hoje vamos ter uma, uma reunião sobre a revisão dessa norma, estabilidade de encostas. Aqui é o que a norma está versando, né? Está falando, a 11.682, sequência executiva dos projetos de talude, como você definir essas inclinações, principalmente para taludes muito altos, problema de estabilidade superficial, né? Estabilização superficial, de blocos, em solo, dependendo do tipo de solo, solo residual, solo saprolítico, problema de drenagem, estabilização superficial, o solo grampeado, que foi um curso que nós já demos, e tem um mini treinamento já disponível por 2 anos seguidos, solo grampeado, então, tem a norma específica, que é a 16.922, que tem a 16.921, né? E aí, então, nós chegamos aí no que podemos até avançar um pouquinho para utilizar o tempo, já que eu tenho que parar nessa data com esse mini treinamento. Então, depois do solo grampeado, semana que vem, por sinal, nós estamos falando do aterro reforçado, né? Então, segunda-feira da próxima semana, eu estaria falando do aterro reforçado, os mini treinamentos sobre isso, que para mim é a norma aqui que manda essa norma, 16.920 a 1. Tá? Aí tá os dados, os detalhes da norma, como soluções, então, de contenção, aí alguns detalhes que está na norma a respeito das soluções, detalhes, os anexos da norma. Aqui alguns exemplos e também a norma que fala de contenções, que é 8044, que fala em tirantes, entre outras coisas. Aterros sobre os solos moles, que nós já falamos esse ano sobre esse mini treinamento, esse curso, que é uma outras soluções quando nós temos solos moles, solos compressíveis aqui, ó, solos sujeitos a recalques, ou colapso, ou expansão, né? Que é o que a gente está apresentando, solos lateríticos e saprolíticos, os problemas de tubulação muito negligenciados já há muitas décadas. Aqui está toda uma sequência que deve ser feita por controle tecnológico. Um outro curso nosso, que é o pavimento, piso e radier, por conta dos solos em superfície, como cuidar deles. Problema de erosão superficial, laminar, enfim, todos os cuidados de erosão. Drenagem interna, gradiente crítico, drenagem provisória, drenagem permanente, né, que devemos ter em todos os nossos projetos de terraplanagem. Dimensionamento, então, hidráulico, canaletas, bermas, escadarias, tudo deve contextualizar um projeto de terraplanagem. E, seguindo aqui, drenagem interna, superficial, proteção superficial, a bioengenharia, biogeotecnia, tá aí alguns detalhes da drenagem e proteção provisória durante a obra. Isso também é uma coisa muito negligenciada. Alguns croquis aí fizemos durante a execução de obras. Todo o cuidado, então, com as erosões, né? Com assoreamentos, né? Problema de crime ambiental, proteção superficial de talude. Isso tudo faz parte, então, da drenagem e proteção provisória. Aqui também uma questão bem singular, de rebaixamento do lençol freático, fazendo um baita de uma drenagem, uma trincheira drenante, escavação por nível d'água florante, rebaixamento do nível d'água, fluxo de água em barragens pela fundação, pelo corpo da barragem, enfim, tudo isso é terraplanagem. E tudo deve ser acompanhado com as especificações técnicas de execução, de assessoria geotécnica à obra
e critérios de avaliação de desempenho. Então, a gente conseguiu aqui dar uma corridinha a mais e dar uma avançada aí no que processo de escavação, de solos, os aterros, tudo tem que estar nas especificações técnicas de aterro e de escavação, tipo de material, como escavar, a camada, como controlar a passagem do rolo, o espalhamento, tirar amostras desse aterro para poder cuidar de lugares que chove muito ou está uma obra permite, por custos, cobrir a obra, né? Que é o caso. Aí questão de escavação, sequência construtiva, que é o PGT que a gente fala, de onde vai o material, quais os tipos de equipamentos utilizar nas escavações, e fazer um planejamento de onde escava, para onde a terra, depósito intermediário, limpeza superficial, drenagem provisória, todas, drenagem e proteção provisória tem que estar dentro do PGT. Enfim, pelo nosso tempo eu vou parar por aqui. Ainda está falando de drenagem aqui, PGT, alocação da obra, enfim, tudo isso é objeto, então, de um projeto de terraplanagem, o que não é feito adequadamente, e por isso nossas mini-aulas diretas mostrando, então, todas essas questões que a gente rapidamente está passando aqui. Conseguimos chegar aí até praticamente a última aula. Vamos então agora passar para a segunda parte do nosso mini treinamento,